Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: a burguesia não quer crescimento econômico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias circulou muito, mas muito mesmo, um vídeo da CNN dos economistas repercutindo a ata da última reunião do Copom, do Banco Central, né, que falava que estava preocupado porque o mercado de trabalho estava muito aquecido, né, a taxa de desemprego estava muito baixa e que isso poderia gerar inflação, isso poderia gerar problemas. E aí aqueles economistas liberalzinhos, safado, cretino, miserável, infeliz das costas ocas, tava lá dizendo, isso aí é bom para o trabalhador, mas é ruim para o Brasil, porque pode gerar inflação e por aí vai. Esta é uma ótima notícia quando a gente está olhando do ponto de vista do trabalhador. Ele precisa de uma vaga, precisa de uma ocupação e de renda. Só que isso pode gerar um impacto negativo na economia, especialmente quando a gente olha aqui, em janeiro de 2014, foi quando o Brasil teve, na série histórica, o menor desemprego por este recorte da PNAD. Era 6,5%, a gente está em 7,6%. Está bem pertinho do menor desemprego recente da história. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta que os salários começam a subir, começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Isso pode gerar inflação. Isso já está começando a aparecer, segundo o Banco Central. E muita gente se surpreendeu. Veja, gente, é parte da doutrina econômica neoliberal ser contra o crescimento econômico. E aqui é importante delimitar algumas coisas. Veja, crescimento econômico e crescimento da taxa de lucro da burguesia não tem necessariamente associação. Não tem necessariamente associação. Inclusive, historicamente, na história do capitalismo, a taxa de crescimento de lucro da burguesia da classe dominante, dos industriais, dos banqueiros, dos grandes latifundiários, dos grandes comerciantes, importadores, dos especuladores, é sempre maior que nível de crescimento econômico, no geral. Por quê? Veja, crescimento da taxa de lucro diz respeito a uma série de fatores, como o custo da força de trabalho, como a possibilidade de se apropriar de bens públicos, como o padrão de regulamentação que está colocado para determinada atividade, como a capacidade de estabelecer preços de monopólio em determinado setor, como a capacidade de se apropriar de capitais menores, de fazer fusões, aquisições e ampliar sua escala num determinado mercado, vender mais e ter um volume de lucro maior. Há uma série de fatores que explica crescimento ou não da taxa de lucro. Já crescimento econômico, grosso modo, e vulgarizando muito o tema, crescimento econômico está associado ao aumento da capacidade produtiva e da circulação de riquezas. Então, crescimento econômico é quando você abre mais uma fábrica e não fecha outra, né? Quando você amplia a produção agrária e não fecha outra roça, quando você abre um comércio e não fecha outro, quando você abre um novo ponto comercial de serviços e não fecha outro. A gente está falando de expansão de capacidades de produção e de circulação de riqueza. E aí, a burguesia, ela entendeu há muito tempo, particularmente na periferia do sistema capitalista, que há um critério qualitativo no crescimento econômico. Exemplos concretos para vocês. O crescimento econômico da época da ditadura empresarial militar foi ótimo para a burguesia e para a classe média alta. Por quê? Como era uma ditadura, os sindicatos estavam amarrados pela repressão, a esquerda desarticulada, desorganizada, sendo torturada, morta, várias lideranças no exílio. Você teve altíssimas taxas de crescimento econômico e os salários não acompanharam isso, né? Então os salários não cresceram no mesmo nível do crescimento econômico, pelo contrário, né? A gente viu o fenômeno na época do milagre econômico da ditadura do achatamento salarial, do arroxo salarial, e também isso não possibilitou que os trabalhadores se organizassem por melhores condições de trabalho. Então você tem um altíssimo nível de crescimento econômico que não muda a correlação de forças no âmbito do chão de fábrica e da empresa, porque você tem um elemento ali político que impedia a organização dos trabalhadores e fazia uma contratendência a uma tendência própria da dinâmica capitalista. Que tendência é essa? Veja, quando a gente tem um crescimento econômico elevado e a geração de emprego elevada, isso altera tendencialmente a correlação de forças no âmbito da fábrica e da empresa. E aí, veja, gente, é muito fácil de entender isso. Veja, se você tem
uma geração de emprego constante, perspectivas de emprego para a classe trabalhadora, se a classe trabalhadora percebe que, tem oportunidade de emprego na praça, então eu não preciso, por exemplo, me submeter a um trabalho merda. Eu não preciso ter medo de fazer greve, porque se eu fizer greve e eu for demitido, a chance de eu conseguir outro trabalho é maior. Eu posso, inclusive, me planejar para passar pouco tempo num trabalho que é ruim, pegar o seguro-desemprego, pegar o FGTS, fazer um curso, fazer um negócio e procurar um emprego melhor. Ou seja, as condições de crescimento econômico mais geração de emprego significativa, eles mudam a correlação de forças. Do mesmo jeito, num país como o Brasil, que tem o que o Clóvis Moura chamava de uma massa marginal gigantesca, pessoas da classe trabalhadora que não têm acesso regular ao mercado formal e que vivem de diversas formas na economia da informalidade, que são exploradas de diversas formas a partir de um mercado que não é regulado pela CLT, como, por exemplo, no caso das empregadas domésticas. Então, quando você tem uma geração de emprego significativa, então, por exemplo, uma trabalhadora negra, normalmente, que é empregada doméstica, ela não vai mais aceitar dormir na casa do patrão, trabalhar 12, 14 horas por dia por um salário mínimo ou menos, sabe? Porque ela tem outras perspectivas de emprego. Ela não vai mais aceitar todo tipo de abuso e assédio, porque ela tem outras perspectivas de emprego. Então, a percepção da classe trabalhadora, sendo real, né? De que, há oportunidades de emprego sendo criadas e estimula uma mudança na correlação de forças. Eu lembro perfeitamente, quando eu trabalhava como office boy no escritório de contabilidade, eu tinha 19 aninhos, eu ia muito no centro da cidade, né? E eu vi a explosão de escolas técnicas ali na Avenida Conde da Boa Vista, em Recife, uma porrada de escola técnica sendo aberta, várias delas com curso de segurança do trabalho, porque a construção civil estava bombando e você via muito, quando a galera largava da escola técnica e ia para as paradas ali da Conde da Boa Vista, muitas mulheres negras, muitas pessoas que você conversava, inclusive eu tive colegas, gente da Borborema, da minha favela na época, que estava fazendo isso, que era empregado doméstica, estava se apertando para pagar curso técnico, porque queria mudar de área e via possibilidade de emprego, e era isso. Ou gente que deixou trabalhar em casa de família, esse foi um fenômeno, inclusive, muito forte no final do segundo governo Lula e primeiros anos do governo Dilma, né? Deixou trabalhar em casa de família como fixo e ficou como diarista, porque ganhava mais, que era menos explorada, que trabalhava menos. E por quê? Podia fazer isso porque tinha possibilidades de emprego ali colocadas. A PEC das domésticas, inclusive, surgiu dentro de uma própria correlação de forças, que o nível de geração de emprego e crescimento econômico colocado no final do governo Lula 2 e no começo do governo Dilma 1 criava as condições objetivas para regular esse mercado, porque finalmente você não tinha uma massa de milhões de trabalhadores e trabalhadoras disponível para esse trabalho doméstico, que era a única possibilidade objetiva de sobreviver, percebe? Então, historicamente, a burguesia nunca perdeu de vista que há um debate qualitativo sobre crescimento econômico. Antes da ditadura empresarial militar, no Brasil, o que é que eles queriam? Frente ao crescimento econômico e à pressão inflacionária, a ideia era uma ciranda inflacionária com a classe média alta e a burguesia reajustando constantemente os preços e protegendo a sua renda, e uma pressão permanente no governo do momento, seja o governo Dutra, seja o governo Getúlio Vargas, seja o governo JK, depois o governo Jânio Jango, para reprimir a classe trabalhadora, para descer o pau nos sindicatos, porque assim, crescimento econômico, beleza. Agora vamos impedir que esse crescimento econômico se reflita em ganhos salariais para a classe trabalhadora, em capacidade de mobilização sindical para impor melhores condições de trabalho e de direitos. Com a era neoliberal, um dos problemas do capitalismo, inclusive ao final dos anos 70, e que deu ensejo à onda mundial neoliberal, foi perceber que era necessário, usando a linguagem dos economistas, desindexar mais taxa de lucro e crescimento econômico, sabe? Então assim, no capitalismo isso nunca foi casado. Só que frente às dificuldades da crise capitalista colocada no contexto, a partir dos choques do petróleo, a estagflação dos anos 70 e todas as dificuldades na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e as contradições ali que estavam colocadas do próprio modelo desenvolvimentista no Brasil e dos padrões de crescimento econômico em outros países da América Latina, a burguesia percebeu que era necessário avançar e radicalizar essa contradição própria do capitalismo, de separar a taxa de lucro de crescimento econômico, percebe? Qual foi a estratégia usada? Financiarização da economia, Vamos financiarizar essa porra, vamos descolar cada vez mais o volume de capital circulando no sistema financeiro frente à dinâmica produtiva real. Vamos criar cada vez mais condições de geração de lucro desligado da produção real. E aí, veja, é um desligado que não é totalmente desligado. Sempre existe uma conexão que passa por várias e várias mediações. Então, por exemplo, vamos imaginar que amanhã
a gente acorda com a notícia de que há um risco fortíssimo de os Estados Unidos enviarem tropas diretamente para lutar na Ucrânia, enfrentar o governo russo e ameaça fazer o mesmo com o Irã. Isso vai ter impacto mundial no preço do barril do petróleo. As empresas de petróleo, as ações vão disparar, porque vai ter uma perspectiva de aumento do preço do produto que elas vendem. Quem é detentor das ações dessas empresas vai ter lucros potencialmente milionários, ou a depender do tamanho das ações, bilionários. Isso sem uma conexão direta com a mudança da estrutura produtiva. É basicamente uma informação de mercado, da negociação de papéis de empresas que muda o valor dessas empresas e faz com que gente ganhe muito dinheiro, perca muito dinheiro, sem conexão com a dinâmica real ali que tá colocado, do processo produtivo, tá ligado? Então, tem uma conexão? Tem, nunca deixa de ter, só que essa conexão é cada vez mais mediada por vários e vários canais. Então, a ideia de que é importante manter uma taxa alta de desemprego, manter uma taxa baixa de crescimento econômico, para inclusive não pressionar o mercado de trabalho, mas criar medidas que aumentem cada vez mais a taxa de lucro, é a cartilha da burguesia no século XXI, tá ligado? Particularmente num país de capitalismo independente no Brasil. Uma das coisas que a burguesia brasileira, e até hoje tem gente que não entende isso, né? Uma das coisas que a burguesia brasileira decidiu pelo golpe contra Dilma foi que o crescimento econômico mais a geração de emprego dos últimos anos do governo Lula II, dos primeiros anos do governo Dilma I, criou um processo de achatamento da taxa de lucro. O nível de desemprego estava tão baixo que os trabalhadores estavam conseguindo realizar muitas greves. Aí, é verdade, greves defensivas, greves por pagamento correto de direitos, greves contra atraso de salário, greves por melhores condições de trabalho, perfeito. Só que assim, de 2009 até 2014, o número de greves explodiu no Brasil. E em número total de greves foi uma superação da taxa de greves dos anos 80. Então, pô, muito emprego, mercado de trabalho, né, com baixíssimo desemprego, mudou a correlação de força, os trabalhadores pressionando, e eles conseguiram se apropriar de parcelas cada vez mais substantivas da renda produzida. Além disso, a classe média alta também tava puta, né, porque aumentou muito o custo da trabalhadora doméstica, da babá, do cara que lava carro, do jardineiro. Esse tipo de serviço, né, que é consumido por essência pela burguesia e pela classe média alta, ele passou a ficar cada vez mais caro, porque tinha menos gente disponível, não. Então, lei da oferta e da demanda. Eles encontraram o mercado e não gostaram do que viram. Então, quando vem a Ponte para o Futuro do Michel Temer, a tarefa central da Ponte para o Futuro, quem falou isso bastante na época foi o Carlos Eduardo Martins, foi garantir que não tivesse mais crescimento econômico e aquecimento do mercado de trabalho, para garantir uma altíssima taxa de desemprego de maneira permanente, uma depressão do investimento público, que historicamente é um dos maiores fatores de crescimento econômico e de geração de emprego na economia brasileira, para manter em condições desfavoráveis de maneira permanente a classe trabalhadora na correlação de forças capital-trabalho. Então, assim, o que é que você faz? Você faz uma contra-reforma trabalhista, faz uma contra-reforma da Previdência, você faz privatização em massa e você mete um novo teto de gastos, além de vários processos de desregulamentação para aumentar a taxa de lucro da burguesia, mantendo o crescimento medíocre e o desemprego nas alturas. Esse é o X da questão. Na época da aplicação da política de austeridade pelo governo Dilma II, em que o banqueiro Joaquim Levy era ministro da Fazenda, o banqueiro do Bradesco, o Samuel Pessoa, aquele economistazinho sociopata, ele escreveu um artigo para a Folha de São Paulo comemorando muito o ajuste fiscal, porque ele disse que o ajuste fiscal estava aumentando o desemprego, né? Aumentando o desemprego e retirando a pressão que a classe trabalhadora estava conseguindo impor ao lucro dos capitalistas. Então, na lógica dele, uma lógica muito sincera que é preciso aumentar o desemprego para reduzir o poder de resistência da classe trabalhadora no conflito capital-trabalho, percebe? O que o Samuel Pessoa estava falando em 2015, 2016, era basicamente o que falou historicamente o grande economista e pensador Michael Kalec no texto Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que vocês acham fácil na internet, e bota aí na tela, Maxwell. O Kalec está falando o seguinte, quanto maior é a taxa de empregabilidade e quanto menor é a taxa de desemprego, mais tendencialmente tem força a classe trabalhadora no âmbito da fábrica e da empresa no conflito capital-trabalho. E nas condições brasileiras, mais tem potencial de negociação a classe trabalhadora que historicamente é explorada pela burguesia e pela classe média alta a partir de trabalhos informais, como trabalho doméstico, como babá, como jardineiro, como caseiro e como não sei o quê. Mercado de trabalho aquecido, potencial ganho de rendimento dos salários. Bicho, eu não vou aceitar trabalhar como caseiro por menos de um salário mínimo, só por comida e um teto. Eu não vou aceitar trabalhar como babá passando 12 horas cuidando de uma criança sem direito nenhum, percebe? Então, veja, a burguesia ela não quer crescimento econômico. E aí, esse ponto é fundamental. Quando o governo Lula
aplica o novo teto de gastos, o que ele está dizendo é: burguesia brasileira, fica tranquila, porque o que vocês conseguiram com o golpe do Michel Temer está mantido, que é garantir uma baixa taxa de investimento público, consequentemente um crescimento econômico medíocre, consequentemente uma geração de emprego baixa para não mudar a correlação de forças. Isso tem impacto geral, gente. Veja, é um fato que após o golpe do Michel Temer, há um desmonte das estruturas de fiscalização das condições de trabalho no Brasil. Explode os casos de trabalho análogo à escravidão. Então, o processo de desmonte da fiscalização é real e explica também o crescimento, caso de trabalho análogo à escravidão, mas isso tem relação direta também com o crescimento do desemprego e da informalidade. Em contextos de altíssimo desemprego e informalidade, é mais fácil um trabalhador que está aqui em Recife, desempregado, aceitar ir para uma usina do interior, ou ir para uma vinícola do Rio Grande do Sul, ou ir para uma carvoaria do Maranhão e achar que vai ter emprego lá, percebe? Porque ele não tem perspectiva, ele não tem horizonte, ele não tem possibilidade. Então isso aumenta as potencialidades de trabalho análogo à escravidão, isso aumenta as potencialidades de exploração do trabalho doméstico, de diversos tipos, inclusive de próprio assédio moral, inclusive não só assédio moral, como assédio sexual mesmo, assim, sabe? De mulheres vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho doméstico terem mais restrição a denunciar ou sair daquele lugar sabendo que a perspectiva de arrumar outro trabalho tá bem mais difícil, saca? Então, tipo, essa é a fina flor da burguesia. A burguesia, ela não quer crescimento econômico. A burguesia, ela quer aumento da taxa de lucro. A burguesia, ela quer estruturalmente, ela quer uma alta taxa de desemprego. Isso é fundamental. Uma altíssima taxa de desemprego. E essa política de austeridade, que garante baixo crescimento econômico e baixa geração de emprego, ela acaba soldando uma aliança de classe entre a burguesia e a classe média alta. Porque, por motivos diferentes, ambos querem uma força de trabalho cada vez mais barata e com condições de lutar menos pelos seus direitos. E eu digo por motivos diferentes, porque a burguesia, ela quer uma força de trabalho barata porque ela tem muitos trabalhadores para explorar. A classe média alta, ela quer uma força de trabalho barata para reproduzir sua condição de classe média alta, né? Então ela quer a babá para cuidar dos filhos, ela quer a empregada doméstica para limpar a casa, o motorista, o caseiro, o jardineiro, o faz-tudo, o pedreiro e por aí vai, porque garantindo um processo de terceirização dessas funções da reprodução social, ela consegue se concentrar em reproduzir sua condição de classe, né? Veja, gente, é isso. A burguesia, ela não quer crescimento econômico. E aí, esse ponto é central. É justamente compreendendo isso que desde 2012 eu debato muito pleno emprego, retomada do investimento público e combate à austeridade, entendendo que isso é central para mudar a correlação de forças no âmbito da empresa e da fábrica, para reerguer o sindicalismo brasileiro e para começar a enfrentar a obra iniciada pelo Michel Temer. No meu antigo partido me chamavam de reformista, né? Porque para a galera falar de pleno emprego e falar de retomada vigorosa do investimento público e de combate à austeridade, é ser reformista. O que a galera não percebe é que isso cria uma outra correlação de forças para avançar em várias das lutas, inclusive para além do próprio âmbito imediato da fábrica ou da empresa. Então, por exemplo, se a gente tivesse nesse momento com a taxa de desemprego muito baixa, seria bem mais fácil impor ao Uber, ao iFood, à Rappi, a essas empresas de aplicativo, condições mais vantajosas para os motoristas em termos de remuneração, de repartição de custos e de controle da dinâmica de trabalho, regulamentando o algoritmo dessas empresas, percebe? Então, assim, gente, não é pouca coisa. Quando a gente faz um debate contra a austeridade, contra teto de gastos, defendendo uma expansão do emprego, defendendo um aumento substantivo do investimento público, claro, com direcionamento do investimento público fundamentalmente para a infraestrutura social, para a saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, a gente está fazendo um debate que é tático nas condições capitalistas, mas que é um debate tático que muda a correlação de forças no âmbito da fábrica e da empresa e que cria possibilidades de avançar muito mais para além dessas condições táticas. Então, assim, é fundamental a gente entender o que está em jogo e é fundamental entender que com o programa econômico que está sendo imposto pelo governo Lula, a partir do ministro Fernando Haddad, você não tem um enfrentamento dessas condições, você tem o contrário, a manutenção da linha mestra da ponte para o futuro do Michel Temer, ainda que com diferenças. Que manutenção é essa? Garantir um crescimento econômico medíocre e o crescimento que vier vai ser de péssima qualidade, concentrador de renda, porque centrado no agronegócio, na especulação financeira e na intensificação da exploração da classe trabalhadora. E a partir desse crescimento econômico medíocre e de uma baixa geração de emprego, manter a correlação de forças no âmbito do capital-trabalho para garantir uma taxa de lucro vantajosa para a burguesia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.